Amém, meus irmãos. Temos uma breve meditação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. João 10, vamos ler do 11 ao 18. Evangelho de João, capítulo 10, do 11 ao 18. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arremata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não neste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala conosco nessa noite, mais ainda, Senhor, porque o Senhor já tem falado ao longo de todo esse culto e tudo foi preparado, ó Deus, ao redor da Tua palavra. Mas agora, em especial, eu te peço por esse momento que o Senhor fale com a Tua igreja, Senhor, que não seja eu, que não sejam os meus pensamentos, que as minhas limitações, Senhor, não sejam obstáculo para que a Tua igreja seja abençoada e alimentada pela Tua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Muitas vezes, irmãos, quando pregamos o Evangelho, eu não sei se você passa por isso, quando faz o seu evangelismo pessoal, quando você está nos seus relacionamentos com seus amigos, com aqueles que ainda não conhecem Jesus, e quando você tem a oportunidade de falar a respeito de Deus, e quando o assunto é a salvação, o pecado, o arrependimento, muitas vezes, dois argumentos surgem. E o primeiro deles, e acontece comigo, e eu compartilho isso com vocês, porque acredito que aconteça também, é que muitas pessoas questionam a bondade de Deus diante das exigências de santidade dele. Muitas pessoas olham porque quando pregamos o Evangelho, quando precisamos dar a má notícia, né? Porque o Evangelho é uma boa notícia, que só é uma boa notícia quando entendemos a má notícia. E qual é a má notícia? Somos todos pecadores e todos precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Todos nós estamos condenados por causa do nosso pecado. Então, quando trazemos essa primeira má notícia, alguns objetam e dizem: bom, mas que Deus é esse que seria capaz de nos punir por causa de pecados que nós não somos capazes de agir perfeitamente? Que Deus é esse que é bom, mas vai me lançar no inferno por toda a eternidade? Então, muita gente se confronta com a pessoa de Deus, entendendo e não compreendendo que Deus é santo. E isso faz parte da sua natureza. Ele não pode compactuar com o pecado. A verdade é que o pecado não resiste diante dele. É como algo que queima se aproximar do fogo. Não é a natureza do fogo, é a natureza do que queima. Então, o Deus que é santo,
quando nós que não somos santos, se nós nos aproximarmos dele, nós seremos queimados, nós seremos consumidos. Então existe essa ideia, mas quando Jesus vem aqui, se apresenta como o bom pastor, e como aquele pastor que dá a vida pelas ovelhas, e nós temos aqui, conforme foi apresentado, nós vimos o quanto Deus se moveu no Evangelho, porque o Evangelho é Deus se movendo na direção do pecador. Deus entende a nossa incapacidade. A objeção que aqueles que nós pregamos fazem é uma objeção porque eles não compreenderam o Evangelho. Porque Deus não está condenando hoje. Deus está apresentando o seu padrão de vida, o seu padrão de santidade. Ele nos mostra qual é o padrão. E quando olhamos para esse padrão, nós entendemos, é impossível para nós vivermos assim. Então, automaticamente, o que o ímpio pensa é na condenação. Estamos todos condenados, que Deus é esse que vai condenar a humanidade ao inferno. E talvez seja até mesmo uma falha nossa na hora de apresentar o Evangelho. Porque nós apresentamos a má notícia, mas também precisamos apresentar com clareza a boa notícia. Sim, a má notícia é que somos todos pecadores. A má notícia é que Deus é santo e nós não somos. A má notícia é que é impossível a um ser humano pecador se aproximar de um Deus santo e ter relacionamento e comunhão com o Deus santo. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia que esse mesmo Deus que tem um padrão de exigência inatingível para o homem pecador, esse mesmo Deus que é santo, 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 e que exige santidade, esse mesmo Deus olhou para a nossa incapacidade, olhou para a nossa miséria e teve misericórdia. E por isso ele enviou o seu Filho. Por isso Jesus precisou encarnar. Por isso Jesus precisou viver uma vida completa nessa terra como homem. Porque ele veio fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. E ele viveu uma vida completamente santa, completamente perfeita. Ele veio e cumpriu todas as exigências de Deus. Deus é um Deus exigente? Sim. Deus é um Deus santo, o padrão dele é altíssimo? Sim. Mas, olhando a nossa incapacidade, ele diz, eles não vão conseguir. Então, ele envia o seu Filho para que faça por nós. Então, Jesus é nosso substituto, não apenas na morte, mas é nosso substituto na vida. A obediência dele, a vida de obediência dele, é uma vida vivida por nós. Então, ele vai para a cruz para pagar o preço do nosso pecado. Que, como alguém pode chamar de cruel? Como alguém pode chamar de extremamente exigente um Deus que sacrifica o próprio Filho pelos pecadores? Porque foi isso que o Pai fez. Então, quando apresento o Evangelho e alguém faz a objeção de que Deus é exigente demais, eu digo, ele é. E ele é tão exigente, mas ele também nos ama tanto, que ele foi capaz de jogar sobre o seu Filho o preço do meu e do seu pecado. Então, a cruz, ela é a demonstração da santidade de Deus e do amor de Deus. Porque ele é tão santo que ele foi capaz de punir o próprio Filho por causa do nosso pecado. Ele é tão amoroso que ele foi capaz de punir o seu Filho por causa do nosso pecado. Então, a objeção dos ímpios quanto à bondade de Deus é desmontada quando apresentamos o sacrifício de Jesus na cruz, quando apresentamos o fato de que o próprio Deus pagou. O preço é caro, o preço é alto, mas esse preço não é pago por mim e por você, esse preço é pago pelo próprio Deus. Aquele que exige um alto preço é o mesmo que paga o alto preço. E uma outra observação que se faz
principalmente no período da Páscoa. Uma outra questão que é trazida é justamente pelo sacrifício de Cristo, e apontam para Cristo como apenas alguém, algum revolucionário, alguém, um bom exemplo a ser seguido. E ressaltam, quando falam da crucificação, e a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, ela é repleta de falas, né, de pessoas que não são cristãs, mas que reconhecem em Jesus alguém que é digno de nota, alguém que é digno de respeito, mas olham apenas para o ser humano Jesus. E olhando para um Jesus humano, eles enxergam nele apenas um mártir, um homem que foi vítima de um Estado. E acredito que vocês já tenham escutado essa argumentação, apresentando Jesus como alguém que foi vítima de um Estado opressor, vítima do Império Romano, e tentam trazer essa alusão, essa analogia para o dia de hoje, e dizendo que Jesus estaria ao lado dos oprimidos, Jesus estaria ao lado de determinadas minorias, Jesus estaria sendo oprimido pelo Estado, e Jesus é esse representante dos pobres, dos rejeitados, dos marginalizados. Mas se Jesus for encarado apenas como isso, nós estaríamos condenados. Porque se olharmos para a história da humanidade, nós sabemos que existem outros mártires. Existem outras pessoas que foram sacrificadas por uma causa, sacrificados por ideias que defendem. Mas Jesus não foi alguém que veio simplesmente defender uma causa. Jesus não é uma vítima do Estado. Jesus não veio para pregar uma ideologia e para transformar a sociedade judaica da época do Império Romano. Não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não é um revolucionário localizado no tempo. Jesus é o Filho de Deus, que veio fazer aquilo que nenhum de nós seria capaz de fazer e resolver o verdadeiro problema da humanidade, porque o problema da humanidade não era a opressão do Império Romano. O problema da humanidade não é a opressão de nenhum Estado. O problema da humanidade não é nenhuma injustiça decorrente, em qualquer contexto que você pense. Seja de um Estado totalitário, seja de uma injustiça econômica, de desigualdade econômica, nada disso. Nenhum desses problemas é o problema da humanidade. Tudo isso é consequência do verdadeiro problema. O verdadeiro problema da humanidade é o pecado. E toda disfunção que você encontra nessa sociedade é consequência do pecado. Pode olhar para qualquer uma, seja o excesso de liberdade, seja a falta de liberdade, seja a desigualdade, seja a violência. Tudo que você olhar de mal nessa sociedade é fruto única e exclusivamente do pecado humano. E nenhum mártir pode resolver isso. Nenhum mártir pode solucionar isso. Nenhuma ideologia pode solucionar isso. Um Jesus que apenas combate o Império Romano e é vitimado por causa disso, não faz nenhuma diferença para a humanidade, embora muita gente prefira admirar esse Jesus. Mas o que Jesus nos diz aqui é algo completamente diferente. Ele diz, verso 18, ninguém tira a minha vida, ou seja, eu não sou uma vítima, eu não estou sendo oprimido, eu não sou alguém que está sendo vitimado por um Estado opressor, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele continua, tenho autoridade para entregá-la e mais, e também para reavê-la. Porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício completamente diferente de qualquer sacrifício que já foi feito na história da humanidade. Porque Jesus é o único que é dono da própria vida. E aí há um outro diferencial de Cristo. Porque digamos que um homem tenha tido, não, eu vou para a cruz para dar a vida para salvar os pecadores. Eu dou a minha vida,
para salvar os pecadores. Mas a vida de qualquer outro homem não é dele. Se eu tenho vida, se você tem vida, é porque Deus lhe deu a vida. Então a minha vida não é minha, a sua vida não é sua. Você não pode dispor da sua vida como você quiser. Nós não podemos prolongá-la, nós não podemos abreviá-la, nós não temos nenhum poder sobre a nossa vida, porque ela não é nossa, ela não nos pertence. Mas Jesus é dono da sua vida. Ele é o único que pode dar a sua vida, e ele declara: eu a dou espontaneamente. Então, o problema que Jesus veio solucionar, a causa que Jesus veio defender, não é uma causa de oprimidos, não é uma causa de injustiçados, não é uma causa de desigualdade. A causa que Jesus veio solucionar e defender é a causa do pecador diante de um Deus santo. E o próprio Deus santo, como nós dissemos no início, ele quer solucionar esse problema. Ele quer ter comunhão conosco. Mas o pecado é um problema que nos separa de Deus. Então Jesus, ao dar a sua vida, ele soluciona esse problema. E ao pagar o preço do meu e do seu pecado, ele traz paz com Deus. Nós estamos agora liberados para termos um relacionamento com Deus Santo, por causa da obra que ele faz em nosso favor. Então o problema do pecado é solucionado. É isso que Jesus veio fazer. Foi por isso que ele encarnou. E a prova é a sua ressurreição. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele foi assunto aos céus. Ele está hoje à direita, à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. E eu e você hoje temos comunhão com Deus por causa dele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três estão igualmente empenhados nessa obra, igualmente comprometidos com essa obra. Porque uma outra visão equivocada é de que talvez existisse uma oposição entre pai e filho. Alguns pintam um Deus Pai como um Deus que quer punir. Eu vou punir essa humanidade. E um Jesus que fala: não, Pai, não faça isso, eu vou lá. Como se Jesus estivesse se interpondo entre a ira de Deus e nós, pecadores. Não é isso, é comum acordo. O Pai enviou o Filho. O próprio Deus Pai, que é o responsável pela punição, o responsável pelo julgamento, ele enviou o Filho para que não fosse necessário punir todo aquele que se refugia em Cristo. O Filho se compromete na medida em que entrega a sua vida e reavém a sua vida. E o Espírito Santo, que é Deus, é o Deus Espírito, ele compactua com essa intenção quando consente em habitar em nós. Você já parou para pensar que o Deus Todo-Poderoso consentiu em habitar em você? Se você tem o Espírito de Deus em você, é o próprio Criador do universo que habita nesse vaso de barro que somos eu e você. Estão os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, completamente comprometidos com a minha e com a sua salvação. Eles já demonstraram qual é o compromisso deles. Está evidenciado. O Pai envia o Filho e pune o Filho. Se você parar para pensar, não deve ter sido nada fácil para um pai amoroso derramar ira consumidora sobre o seu filho amado que não havia feito nada. E o filho que passa por tudo que Jesus passou nesse compromisso, e o Espírito que consente habitar em mim e em você. Então, o compromisso de Deus na nossa comunhão está claro, está evidente.
O que eu quero que você saia daqui nessa noite pensando é: como está o seu compromisso nessa comunhão? Como está o seu esforço, o seu empenho nessa comunhão? Porque, como eu disse no início, nós não temos mais desculpas. Somos pecadores? Sim. O nosso coração é inclinado para o mal? Com certeza. Por nós mesmos, nós não temos nenhuma capacidade de fazer o que é necessário? Essa é a verdade do Evangelho. Mas, se você entregou a sua vida a Cristo, se você confia nele, ele trocou o coração de pedra e colocou um coração de carne, e o próprio Deus habita em você, e Pedro nos afirma na sua primeira carta que tudo o que é necessário para a vida e para a piedade já nos foi dado. Então, para encerrar essa mensagem, primeiro eu quero dizer a você que talvez esteja aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Saiba que Ele está comprometido. Ele fez tudo o que é necessário. Você só precisa se render. O que eu faço para ser salvo? Renda-se. Não tem nenhuma escada que você possa construir. Não tem nenhum caminho que você possa abrir. Não tem nenhum meio que você possa, na sua própria força, fazer para alcançar o favor de Deus. Mas esse mesmo Deus construiu com as suas próprias mãos o caminho que é necessário. O que você precisa fazer é se render. Desista das suas construções, desista dos seus argumentos, confesse os seus pecados e confie em Deus, porque Ele já fez tudo o que é necessário. E se você está aqui nessa noite, já é um cristão, já é alguém que recebeu de Deus a salvação, que confia na obra de Cristo e entregou a sua vida a Ele e se rendeu. Avalie o modo como avalie o seu compromisso. Avalie o quanto você está empenhado, porque Deus está empenhado até a morte. Deus está completamente comprometido em ter comunhão comigo e contigo. O que é preciso fazer, o que precisamos abrir mão, o que precisamos abandonar, o que precisamos matar, sacrificar na nossa vida, para correspondermos àquilo que Deus fez por nós. Repito, não para alcançarmos salvação, não. Estou falando com salvos. Deus te salvou. Você é dele, você pertence a ele. Mas o que isso tem impactado na sua vida? Como a sua vida hoje de filho de Deus é diferente da sua vida de antes. Então pense nisso, medite nisso. Vamos ficar de pé. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Porque o seu Filho veio por nós, para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Somos pecadores, somos miseráveis, mas o Senhor mudou a nossa sorte. E graciosamente, misericordiosamente, por entender a nossa incapacidade, tornou possível que homens e mulheres, pecadores como nós, tivessem os seus pecados perdoados e fossem agora seus filhos, não inimigos, não criaturas apenas, mas filhos. Oh Deus, muito obrigado por isso. Queremos ser filhos parecidos contigo. Queremos que olhem para nós e enxerguem a nossa filiação, que a nossa identidade seja clara e esteja evidente no nosso comportamento, no nosso proceder, Senhor. Queremos andar nesse mundo como filhos de Deus, ser chamados pelos outros de filhos de Deus, que reconheçam em nós a vida do nosso Mestre, a vida do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. E que ao agirmos assim, como cantamos aqui, quando o ladrão da cruz olhou para o rei, e ele disse:
Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E abandonou o ódio, abandonou os seus caminhos, e ao olhar para o rei, disse: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Que nós possamos ter esse efeito, de ao andarmos entre os pecadores, andarmos entre aqueles que se perdem, que a nossa vida seja um farol, que a nossa vida seja uma luz que aponta para o Senhor Jesus, que aponta para esse Deus maravilhoso. Porque se o mundo tem uma visão errada de Deus, é porque talvez nós estejamos equivocados, Pai. Nós não queremos passar uma impressão errada de Ti. Nós queremos que o mundo Te conheça. Nós queremos que o mundo saiba quem Tu és. Nós queremos que o mundo saiba o que o Senhor fez. Queremos que o mundo conheça o Seu amor, que o mundo conheça a Sua graça, que o mundo conheça a Sua misericórdia, ó Deus. Então ajuda-nos a viver uma vida que aponta para isso. Não permita que nós, como Seus filhos, estejamos apontando uma direção errada, estejamos apresentando o Senhor não como o Senhor é ou como o Senhor quer ser apresentado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis testemunhas. Aleluia. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus.